esta presença, meu Deus, está aqui teu filho, teu servo, Pai, que trouxe e vai trazer a tua palavra, meu Deus, essa noite até nós. Ela venha, meu Deus, para nos edificar, para que nós saímos daqui meio diferente de como entramos, porque a tua palavra, meu Deus, muda nosso coração, muda, meu Deus, nossa alma, quieta nossa alma, meu Deus, em nome de Jesus, usa o teu filho, Pai, como um vaso, como sempre temos usado, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus estejam com cada um de vocês, amém? Todo mundo me ouvindo aí? Amém? Glórias a Deus, amados. Alegria, né, poder estar aqui. Meu aniversário começou, a comemoração começou na sexta-feira, continuou ontem, mas vai terminar hoje, né? 3 dias comemorando, né? Que bênção, né? Aleluia. 4.9. Ano que vem é 50 anos. Vocês oram a Deus para Deus te dar bastante saúde. Quem sabe você vai estar na festa dos 50 anos. Amém, queridos? Está gravando? E aí, estou ferrado agora. Não, mas Deus significa que Deus vai prosperar muito, né? Para fazer uma festa desse povo todo, né? Aleluia. Então que assim seja. Tem secto é fácil, Para fazer 100, né? 100 é mais difícil, né? Mas se Deus quiser, chega no 100 também, se Jesus não voltar antes, né? Amados, abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Perdão, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7. A gente vai ler do versículo 54 até o 60. Amém? 54 até o 60. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Quem ainda não tem uma Bíblia, adquira o mais rápido possível. Ou baixe o aplicativo da Bíblia no seu celular, deixe ele no modo silencioso e se concentre na palavra, porque nessa noite Jesus vai falar com você, amém? Todo mundo achou aí? É a partir do versículo 54, tá? O pessoal vai colocar na tela aqui. É a partir do versículo 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava sentado à direita de Deus. E disse: olhai, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e se levantaram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em oração dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Tendo dito isto, adormeceu. Amém? Aleluia. Amados, eu quero colocar um tema para a mensagem de hoje. Quando é que Jesus fica de pé no trono? Qual é a atitude minha e sua que faz Jesus ficar de pé no trono? Minha esposa falava aqui durante o louvor, né, que durante o tempo da sua vida, por causa de influências de algumas pessoas, eu também passei essa fase de achar
nós não poderíamos adorar a Jesus. Né? Existe uma religião que ensina, né, que só pode se adorar a Jeová, né, que nós entendemos como Deus Pai. No entanto, a palavra de Deus deixa claro que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. E porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, todos os três são Deus. Deus que se manifesta na pessoa do Pai, Deus que se manifesta na pessoa do Filho e o Deus que se manifesta na pessoa do Espírito. Portanto, todos os três podem ser adorados. Por isso que a gente canta músicas também para o Espírito Santo, né? Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, eu quero mais de ti. Tu és meu consolo, Tu és meu conforto, Espírito Santo, eu quero mais de ti. Então não tem nada de errado de cantar músicas para o Espírito Santo, de cantar músicas para Jesus, de cantar músicas para Deus. Amém? Então minha esposa falava aqui, nós cantamos aqui, né? Ao que está sentado no trono, que é Deus Pai, e ao Cordeiro, que é Deus Filho, Jesus, seja a honra, seja a glória, seja louvor para todo sempre. Agora é interessante que essa passagem do Apocalipse fala que Deus Pai está sentado no trono. E Jesus está sentado à sua do lugar onde Ele intercede por nós. Quem lembra disso? Está na igreja católica ainda, né? Quem era católico como nós, a gente aprendia, né? Isso é real, está escrito na Bíblia. Ele, nesse exato momento, está sentado à direita de Deus Pai, e de lá no seu trono, Ele intercede por nós. Só que essa passagem fala que Ele está sentado no trono, à direita de Deus Pai. E na passagem que nós lemos, o único lugar na Bíblia, anota bem essa curiosidade bíblica aí, para quem gosta de curiosidade bíblica, é o único lugar na Bíblia que você vai ver Jesus de pé no trono. E quando é que Jesus fica de pé no trono? Jesus fica de pé no trono quando você está sendo apedrejado. Jesus fica de pé no trono quando você está sendo injustiçado. Jesus fica de pé no trono quando estão te apunhalando pelas costas. Jesus fica de pé no trono diante das injustiças que se levantam contra a tua vida e contra a minha vida. Porque o nosso Deus é um Deus de justiça. Quem sabe qual foi a primeira palavra que Deus deu para a pastora Mena para o ano de 2024? Eu sei, eu preguei antes dela, porque ela contou para mim em segredo, e aí eu espalhei o segredo dele. Preguei antes dela, estava lá, na verdade nem era 2024 ainda, era Natal, nós estávamos lá na cidade de Blumenau, como é que é? Natal, Blumenau, né? Fomos levar o Levi para brincar no Natal Blumenau, lá que tem uma imitação de neve e tal, e tem um monte de atrações, e lá eu gravei um vídeo, né? Eu gravei mais de um, mas um deles tinha acabado de conversar com a minha mãe pelo WhatsApp, eu tinha acabado de contar para ela, contar para mim a palavra que ela ia pregar, e eu preguei antes dela, só que eu preguei pelo Instagram. E a palavra era: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Interessante, amados, que a gente ouve muito falar sobre o reino de Deus. A pastora Alice pregou aqui, semana passada, sobre o reino de Deus. Que não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, amados, veja que a palavra da pastora Alice, o reino de Deus, tem uma das características do reino de Deus que é justiça. Quando Jesus disse: busque em primeiro lugar o reino de Deus, ele falou só isso? Não, ele falou: e a sua justiça. Por quê? Porque Deus é um Deus de justiça. O nosso Deus, ele é o juiz de toda a terra. Assim como ele é o rei de toda a terra, ele também é o juiz de toda a terra.
Então, por ser juiz, por ser um Deus que ama a justiça e que incentiva, encoraja que nós possamos buscar a justiça do seu reino, e na abertura do culto semana passada eu falava, né, que as bem-aventuranças de Mateus 4, 5, 6 ou 5, 6, 7 fala da Constituição Federal. Na verdade não é exatamente. A própria Bíblia é a Constituição inteira de Deus. Então a Bíblia Sagrada, ela contém os princípios de Deus, e aqui você vai ver a justiça de Deus. Tudo que sai fora da palavra de Deus sai fora da justiça de Deus. Então, amados, o homem cria leis, mas as leis do homem, nem todas elas estão de acordo com a lei de Deus. E para nós cristãos, o que vale é a lei de Deus. E essa lei de Deus, a palavra de Deus, ela é uma palavra de princípios e valores. Como diz nosso líder, nosso mentor, o apóstolo René, todas as vezes que você cumpre o princípio te abençoa. Mas quando você quebra o princípio te quebra. Então, amados, ninguém deveria se preocupar que seja feita justiça quando você está sendo injustiçado. Sabe por que ninguém deveria se preocupar? Embora que lá no Sermão da Montanha diz, né? Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque serão fartos. Então ninguém aqui deveria se preocupar com justiça. Porque perante a palavra de Deus, se você tem sede e fome de justiça, fica tranquilo. Porque você vai ser farto dela. Por quê? Por que Jesus garantiu isso? Porque Deus é um Deus de justiça. A palavra de Deus diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele pela qual nós devemos de prestar contas. Eu gosto sempre de dizer, se tem um princípio na Bíblia que garante a justiça de Deus, é a lei da semeadura e da colheita. Amado, se tem uma coisa simples, objetiva, real, verdadeira que Deus criou, se tem um princípio que não falha, na verdade nenhum deles falha, mas um princípio didático e fácil de ensinar, porque todo mundo aqui já teve ou tem uma hortinha na sua casa, ou teve algum pai, um tio, um avô, né, que plantou alguma coisa, seja uma cebolinha, seja um pezinho de alfavaca, né, para fazer um caldo de peixe, né, seja uma, como é que chama, a salsinha, temperinho que não pode faltar, né, cebola, salsa e alfavaca, né? Quem aqui já plantou banana? Só meu pai. Quem aqui já plantou um pé de abacate, um pé de laranja, um pé de... Olha, a irmã ali também plantou, né? A irmã plantou o quê? Banana? E quando plantou banana, nasceu laranja? Tudo isso tem plantado lá. Eu vou fazer uma pergunta para a senhora. Quando a senhora plantou o pé de banana, nasceu laranja? Nasceu uma laranjeira? Não. Não nasceu? Nasceu o quê? Quando planta o pé de banana, nasce o quê? Bananeira. Quando planta o pé de laranja, nasce o quê? Laranjeira. Né? Então, amados, a lei da semeadura e colheita é uma das formas que Deus criou para que seja feita justiça na terra. Então, tudo que o homem, a Bíblia diz em Gálatas, né? Tudo que o homem semear, isso ele vai ceifar. Então, amados, quando alguém faz uma injustiça contra nós não deveríamos se preocupar. Porque a própria lei da semeadura e da colheita vai garantir que um dia haverá uma justiça. Da justiça do homem, as pessoas podem escapar. Pode ou não pode? É só olhar para a realidade do Brasil, né? A justiça do homem. Meu Deus, eu não quero me falar muita coisa aqui, senão eu vou pecar. Né? Se for como José do Egito também saiu da cadeia para governar. Só que José foi preso injustamente. Então aqueles que foram presos injustamente, quando chega a hora de governar, o próprio Deus tira eles da cadeia e faz eles governar. Amém? Amém. Agora, eu quero crer que no Brasil, nem todo mundo que sai da cadeia
sai por causa de uma justiça. Muita gente sai porque tem alguém com dinheiro que vai lá e paga uma fiança, alguém com dinheiro, com muita grana. Ainda essa semana eu li um noticiário, uma resposta, foi hoje, eu acho, ontem, né, que em um determinado lugar do Brasil, um filho lá de um bambambam, que tinha muito dinheiro, provocou um acidente de trânsito, levando alguém a óbito. Ele era totalmente culpado daquele acidente, mas porque o pai tinha muito dinheiro, foi lá, pagou a fiança e tirou o cara da cadeia. Muito rápido. Com dinheiro, no Brasil, se resolve muita coisa. E o cara era totalmente culpado. Eu não entendo muito de lei, mas provavelmente alguém que tira a vida de alguém deveria ter uma punição justa. Né? Mas no Brasil, porque há injustiça, esse tipo de coisa acontece. Agora, da justiça de Deus, ninguém se escapa. Tem uma passagem na Bíblia, né, que o rei Davi, ele havia cometido um grave pecado contra Deus. Deus havia dado uma lei que não se poderia fazer a contagem dos habitantes de Israel. Isso é chamado de recenseamento. Deus havia dado uma lei: não faça a contagem, não faça o recenseamento de povo de Israel. Eu não quero. E a Bíblia diz que Satanás incitou Davi a fazer a contagem. Como a gente vê muitos líderes nos dias de hoje, né? A minha igreja tem tantos membros, o meu ministério tem tantos mil membros. Eu gravei um CD diante de 1 milhão de membros. Eu preguei numa caravana, numa convenção, onde tinham tantos mil membros. E algumas pessoas chegam a se gabar, achando que isso tem alguma coisa a ver com elas, quando na verdade não tem nada a ver com elas. Como a minha esposa falava outro dia, não é nada sobre nós, irmãos. Não é nada sobre nós. É tudo sobre Ele. Não tem nada a ver com nós. Quando acontecem sinais, prodígios e maravilhas no culto, quando Deus usa o pastor poderosamente, vidas são tocadas, curadas, salvas, libertas, transformadas, não tem nada a ver com nós. Como dizia Paulo, nós somos apenas vasos de barro, para que a excelência e o poder seja de Deus e não nossa. Então, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a... Dá uma salva de palmas para Jesus. Mas tem pessoas que ficam se gabando, né? O meu ministério tem tantos membros. Eu preguei num evento, né? Ao ar livre. Reinhard Bonk, talvez alguns aqui não conheçam. Reinhard Bonk faleceu acho que ano passado. Foi um missionário evangelista alemão que reunia milhares e milhares e milhares de vidas na África, em eventos ao ar livre, onde centenas, milhares de pessoas eram curadas de tudo que é tipo de enfermidade. Eu li o livro dele, Evangelismo por Fogo. Recomendo você ler esse livro, um dos melhores livros que eu li de evangelismo. Ele ressuscitou 2 pessoas no ministério dele. Eu nunca vi em algum lugar escrito, algum vídeo de Reinhard Bonk, ele se vangloriando porque estava pregando num evento ao ar livre para milhões de pessoas. E com certeza ele sabia que não tinha nada a ver com ele. Mas enfim, Davi cometeu esse pecado e Deus trouxe juízo sobre Davi. Deus levantou um anjo. E o anjo veio com uma espada desembainhada. E Deus deu a Davi 3 opções. O que você quer? Você quer que a peste, a praga, destrua totalmente a lavoura de todo Israel? Você quer que os teus inimigos te devorem? Ou você quer cair na mão de Deus? Davi, mas ele não pensou 3 vezes: eu quero cair na mão de Deus. Ele nem pensou, ele nem orou: eu quero cair na mão de Deus. Por que Davi quis cair na mão de Deus? Porque ele sabe que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quem conhece a história, não vou pregar sobre isso. Davi, ele compra a ilha de Araúna
Araúna quer oferecer para ele não aceita, ele diz, eu não vou dar ao Senhor sacrifício que não me custe nada, e ele compra ele da Araúna, e depois Salomão vai edificar o templo, no terreno da ilha de Araúna. Para quem não sabe, lá em Israel, onde tem aquela mesquita hoje, lá era o terreno da ilha de Araúna, que Davi comprou para cessar a ira de Deus. Então, amados, quando Deus está irado conosco, anota bem aí, Deus estipula um preço para fazer cessar a ira. E naquele caso, Davi caiu na mão de Deus e teve que comprar o terreno, né, para poder depois futuramente cultuar a Deus. Mas por que é bom cair na mão de Deus? Porque Deus é bom, né? Deus é misericordioso e um Deus de justiça. Agora, da justiça de Deus, ninguém se escapa. Então Deus é justo. Ninguém precisa ficar preocupado. Se em algum momento da tua vida alguém fez injustiça contra você, descansa no Senhor. Porque de Deus ninguém escapa. Pode escapar do homem, pode escapar da justiça brasileira, pode escapar do que você quiser. Mas de Deus ninguém escapa. Então, se alguém aqui está com sede de justiça, entrega tudo nas mãos de Deus. E faça como Estevão. Estevão, amados, ele foi um homem que foi usado por Deus para repreender uma das classes mais terríveis da história, que é a classe dos religiosos. Jesus, amados, enquanto esteve aqui na terra, um dos principais desafios do ministério de Jesus foi repreender a hipocrisia religiosa. Porque os religiosos falavam muito bem, discursavam muito bem, se vestiam muito bem, mas a prática era faltosa. Eles falavam de coisas que não viviam, ensinavam coisas que não praticavam. E por isso Jesus repreendeu severamente os religiosos. João Batista chegou a chamar eles de raça de víboras. Mas Jesus também chamou eles de raça de víboras. Jesus também chamou eles de escorpiões, de cobras, sepulcros caiados. Então Jesus repreendeu severamente essa classe. E aqui Estevão, amados, ele faz um lindo discurso. E quando ele termina de fazer o discurso, a Bíblia diz que os religiosos, à época, começaram a ranger os dentes e se enfureceram no seu coração. E Estevão, então, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita dele. E ele declarou: olha, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e se levantaram unânimes contra ele, expulsando da cidade o apedrejado. As testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram Estevão, que em oração dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E o principal, e pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. Só Jesus, quando estava morrendo na cruz, você lembra quais foram as últimas palavras de Jesus? Uma das últimas, né? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. E aqui Estevão, amados, um legítimo discípulo de Jesus, ele fez a mesma coisa. Ele imitou o seu mestre. Na hora da sua morte, ele disse: Pai, Senhor, perdoa eles, não impute a eles este pecado. Eu quero gastar os próximos 7 minutos para falar sobre o poder do perdão. Porque se tem uma coisa que faz Jesus ficar de pé no trono, amados, é quando você perdoa aqueles que te ofenderam, quando você perdoa aqueles que te machucaram, quando você perdoa aqueles que te feriram, quando você perdoa aqueles que te ofenderam. Ah, pastor Cristo, você vai pregar sobre perdão hoje? Culto de ceia? Mas eu já escutei tantas pregações sobre perdão, mas eu garanto que você nunca escutou o que você vai escutar daqui para frente.
Porque há muitos anos atrás, Deus me deu 12 motivos para perdoar. E às vezes, amados, nós passamos experiências na nossa vida tão difíceis que a gente acha que não vai conseguir perdoar. Por isso que Jesus ensinou sobre a fé para perdoar. Os discípulos, certa feita, chegaram para Jesus e disseram: Senhor, nós não temos fé para isso aí não. Nos dá fé para perdoar. Aí, acrescenta-nos a fé, eles disseram para Jesus. Porque existe um tipo de fé, que é a fé para perdoar. Sabia que existem momentos na sua vida que você vai precisar de fé para perdoar? Talvez alguns aqui, amados, anota bem aí. Talvez alguns que estão aqui nunca passaram por isso ainda. E que de Deus te livre. E que Deus te guarde de nunca passar por isso. Eu já precisei pedir a Deus fé para perdoar. Porque tem gente que acha que perdoar é só falar da boca para fora. Eu te perdoo. Não. O verdadeiro perdão é quando você está tão curado, tão curado, tão curado, tão curado, ao ponto de você cumprimentar a pessoa que te ofendeu, voltar a conversar com ela, falar com ela, convidar ela para jantar na tua casa, convidar ela para almoçar na tua casa, como eu já fiz. Verdadeiro perdão é você ir na casa de uma pessoa que comprou um terreno seu e não conseguiu pagar, e você ir lá com a tua esposa, e a pessoa chegar, você chegar na casa dela, e ela morrendo de medo: meu Deus, o Cristo está aqui agora, ele vem me cobrar. E você chegar, entrar na sala dela, e chegar e dizer assim para ela: ah, você está preocupado, vocês estão nervosos, porque vocês estão achando que eu vim aqui para cobrar o terreno que vocês compraram, não deram jeito de pagar? Fica tranquilo, eu estou aqui para conversar com vocês sim, mas não é para cobrar o terreno que vocês não conseguem pagar. Eu estou aqui para perdoar. Só que tem uma coisa: antes de eu perdoar vocês, antes de eu liberar perdão para vocês, o Espírito Santo falou uma coisa para mim em casa. Assim como eu estou perdoando vocês hoje, a partir de hoje vocês não devem mais nada do terreno que vocês compraram de mim, o terreno que eu tinha comprado do meu pai. Tem uma coisa: vocês também devem perdoar um ao outro. Aquele casal, amados. Segundo, fofoca, né? Vamos botar assim. Um tinha traído o outro. E eles estavam morando em casa de aparência. Sabe o que é morar em casa de aparência? O casal anda na rua, todo mundo olha, só que casal lindo. Anda até de mão dada na rua. Mas dentro de casa dorme em cama separada. Dentro de casa não se amam. Dentro de casa não se perdoam. Dentro de casa não se suportam. Só mantém a aparência. Porque dentro da sociedade, né? Isso. Não? O rapaz tem que ter terreno com filho. Não? Ganhei? O braço de outro rapaz. Ah, o pai vendeu para outro? Isso. E eu comprei do outro? Ah, tá, eu não lembrava. Me ajudei. É verdade. O pai vendeu o terreno para outro e eu comprei do outro. E aí eu falei para aquele casal que, segundo informações, havia tido uma traição ali no casamento. Eu disse: eu estou perdoando vocês no dia de hoje, mas assim como eu perdoei, vocês também devem perdoar um ao outro. Eles encheram o olho de lágrimas, eu fui embora. Amados, já se passaram mais de 15 anos, eu acredito. Esse casal está junto até hoje. Você pode dar pausa ao Senhor Jesus? Pode aplaudir. Perdão verdadeiro, amados. Não vai dar para pregar tudo hoje. Quem sabe vai ter uma segunda oportunidade de eu vir aqui. Aí eu faço a segunda parte da mensagem, tá? Mas eu vou contar só a primeira parte. Eu quero explicar para vocês, no hebraico, que a palavra perdoar, ela tem 4 significados. Então anota aí, quem gosta de curiosidade bíblica. No hebraico, a palavra perdoar, ela aparece no hebraico como a palavra nasa, kapar, na verdade é 5, tá? Apiene, charizomai e asa. Nasa, kapar, apiene, charizomai e asa. São 5 significados para a palavra perdoar no hebraico. A palavra nasa significa levantar. Então repita comigo: levantar.
Perdoar é levantar. Então, quando eu perdoo de verdade, eu levanto a pessoa. Quando você ainda não perdoou, você quer ver a pessoa embaixo. Quando você não perdoa de verdade, você quer que a pessoa caia. Quando você ainda não perdoou, você quer mais que a pessoa se ferre. Desculpa aí. Quando você ainda não perdoa de verdade, você quer que a pessoa fique caída. Ó, se ferra aí. Lembra da passagem do bom samaritano? Né? Eu pregava muita noite lá em Tijucas, né? O sacerdote passou de largo. Por que ele passou de largo, né? Ah, esse cara está caído aí, todo ensanguentado. Provavelmente fez coisa errada. Provavelmente estava no pecado. Então, bem feito, fica caído aí. Agora, o bom samaritano, o que fez? Passou aí, levantou. Primeiro ele curou, botou azeite, botou vinho, depois ele levantou, botou na cavalgadura e levou até a hospedaria. Então diga, quando eu perdoo de verdade, eu levanto aquele que me ofendeu. Você pode dar a voz ao Senhor Jesus? Perdoar é, no hebraico, também a palavra capá. Repita comigo, capá. Pastor Cristo, o que significa capá? Capá significa cobrir. Capá significa cobrir. Então, perdoar é cobrir. Quando as águas do dilúvio baixaram, depois do dilúvio, eu estou falando do dilúvio lá do Rio Grande do Sul, estou falando do dilúvio da época de Noé. Primeira coisa que Noé fez, eu me lembro? Noé fez uma vinha e se embriagou com ela. Cão e Jafé, não é Cão e Sem, o que fizeram? Ficaram de boca fechada, não falaram para ninguém que o pai estava nu, embriagado na congregação, dentro da congregação. Não, eles foram fazer fofoca. Saíram contando para todo mundo, vem ver, o pai está em pecado. Vem ver, o meu pastor tem pecado. Vem ver, o meu líder de célula tem pecado. Vejam, ele está nu. Mas o que um dos filhos fez? Saiu falando para todo mundo? O que ele fez? Ele cobriu o pai que estava em pecado. Repita assim, é minha responsabilidade. Como filho espiritual, filho biológico, se o meu líder pecar, se o meu líder errar, se o meu líder fracassar, eu preciso cobri-lo. Pode dar uma aplauso ao Senhor Jesus? Talvez muitas pessoas não saibam que toda a África é descendente de Cão. E a África é uma região do mundo amaldiçoada. Por quê? Porque o próprio pai amaldiçoou o filho. Porque o filho não cobriu o pai. Quando Noé se restabeleceu do mel, da cachaça, do vinho, o que Noé fez? Maldito seja Canaã. O pai amaldiçoou o filho. E por isso toda a descendência de Cão, de Canaã, que alguns teólogos, estudiosos da Bíblia dizem que é toda aquela região da África, é uma região amaldiçoada, uma região de fome, uma região de seca. Por quê? Porque o pai amaldiçoou um filho que não cobriu. Então perdoar é capar, cobrir. Terceiro, perdoar no hebraico também é a palavra apiene. Repita comigo, apiene. Pastor, diga comigo, pastor. O que significa? Apiene. Vamos lá. Isso está em Lucas 6, do 30 a 31. Apiene significa deixar ir. Repita comigo. Apiene significa deixar ir. Então, perdoar é deixar ir. Então, quando você perdoa alguém de verdade, você tem que deixar ela ir. Você tem que deixar ela livre. Você não pode prender ela. Você não pode aprisionar aquela pessoa. Jesus, quando ressuscita, ele aparece aos discípulos e ele declara: aqueles que vocês perdoarem serão perdoados, e aqueles que vocês não perdoarem serão retidos. Ou seja, serão presos, serão aprisionados. Quando você não perdoa alguém, você está amarrando aquela pessoa. No mundo
espiritual, quando você não perdoa alguém, você está trancando aquela pessoa. Sabia que tem pessoas que não estão prosperando? Tem pessoas que não vão para frente? Tem pessoas que estão trancadas no mundo espiritual porque estão esperando o teu perdão? Estão esperando que você deixe ela ir? Estão esperando você perdoar elas de verdade? E sabia que alguns aqui estão trancados no mundo espiritual, estão presos porque alguém não te perdoou ainda? Isso é muito sério, irmão. Perdoar é deixar ir. Quarto, estamos encerrando. Mais 2 minutos para mim. Já passei do tempo. Perdoar no hebraico é a palavra charizomai. Repita comigo, charizomai. Charizomai significa ser gracioso com. Diga assim, perdoar é ser gracioso com. Então, se eu perdoei de verdade, se é verdade que você perdoa mesmo, meu irmão? Que às vezes você fala que perdoa, né? Se eu perdoei de verdade, então agora eu vou ser gracioso com a pessoa que me ofendeu. Eu vou ser gracioso com a pessoa que me feriu. Eu não vou pagar o mal com o mal, eu vou pagar o mal com o bem. O que Jesus ensinou no Sermão do Monte? Se alguém te ferir numa face, você dá. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, você vai. E se alguém te pedir a capa, você dá a túnica. Pode aplaudir o Senhor Jesus? E para encerrar, no hebraico, perdoar também é a palavra asa. E asa significa soltar. Que é muito parecido com a PM, que é deixar ir. Mas asa é soltar. Soltar aquela pessoa. Quando eu não perdoo, eu estou colocando aquela pessoa numa cadeia. Quando eu não perdoo alguém, eu estou criando uma cadeia espiritual, um mundo espiritual, para aquela pessoa que eu não perdoei de verdade. Eu estou prendendo ela. Agora, quando eu perdoo, eu solto. E eu queria encerrar essa mensagem, lembrando, principalmente aqueles que já tiveram a oportunidade de fazer o reencontro com Deus, que perdoar não tem nada a ver com sentimento. Perdoar não tem nada a ver com alma. Perdão é uma decisão do Espírito. A minha alma não quer perdoar. A minha alma está ferida. A minha alma está magoada. A minha alma está machucada. A minha alma está ressentida. A minha alma está dolorida. A minha alma está amarga. A minha alma quer justiça. A minha alma quer vingança. Né? Se você me viu na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção vai se arrepender. Né? A minha alma, irmão, a minha alma é um problema, porque a Bíblia diz desesperadamente que é desesperadamente corrupto é o coração do homem, enganoso, doente. Então a nossa alma, irmão, é um problema. Só Jesus pode dar jeito nela. Agora, o meu espírito, incendiado pelo Espírito Santo, ele tem o dever de dizer: alma, aquieta-te. Alma, quem manda aqui, quem governa a minha vida é o Espírito Santo de Deus. Alma, eu não sou controlado por sentimentos. Alma, eu não sou controlado por emoções. Alma, eu não sou controlado pelos meus pensamentos. Alma, eu sou movido pelos princípios da palavra de Deus. E eu vou obedecer ao meu Senhor, custe o que custar. E por isso eu decido perdoar. Você pode dar a voz ao Senhor Jesus? Hoje é noite de ceia. E na noite em que Jesus Cristo foi traído, ele tomou o pão e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor.
Examine-se o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vocês muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Amém, queridos? Nós vamos nesse momento celebrar a ceia do Senhor. E nesse momento, quando nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor, você vai ter oportunidade. Se o Espírito Santo te lembrar na tua mente alguém que você precisa perdoar, alguém que você precisa liberar perdão, alguém que você precisa levantar, alguém que você precisa cobrir, alguém que você precisa deixar ir, alguém que você precisa ser gracioso com, alguém que você precisa soltar. Você vai soltar essa pessoa. Você vai deixar essa pessoa ir. Você vai cobrir ela. Você vai liberar ela. Você vai levantar ela. Você vai perdoar ela. E então, nós vamos tomar a ceia do Senhor. Amém? Peça para o Espírito Santo nesse momento trazer a memória. Se existe alguém que você precisa perdoar, se existe alguém que você precisa liberar, se existe alguém que você precisa cobrir, se existe alguém que você precisa deixar ir, se existe alguém que você precisa levantar, se existe alguém que você precisa soltar, se existe alguém que você precisa ser gracioso com. Aleluia. Pai Santo, Pai amado, ó Espírito Santo de Deus, vem nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Vem, Espírito Santo de Deus, nos levar a um tempo de mudança. Vem, Espírito Santo, constranger os nossos corações. Vem, Espírito Santo de Deus, nos transformar de dentro para fora. Nos dá forças e nos dá fé para perdoar a qualquer pessoa que possa em algum momento da nossa caminhada ter nos ofendido, nos ferido. E se nós aqui precisamos também pedir perdão para alguém, quem sabe você precisa pedir perdão para alguém. Quem sabe foi você que ofendeu alguém. Quem sabe foi você que magoou alguém. Quem sabe foi você que feriu ou machucou alguém. Então, se o Espírito Santo te convencer que ainda nesta semana você procure aquela pessoa que você ofendeu, que ainda nesta semana você procure aquela pessoa que você feriu, que você magoou, que você possa se retratar com ela, que você possa pedir perdão para ela. Porque, amados, nós estamos vivendo um tempo onde muitas pessoas magoam as outras, ferem as outras, machucam e não pedem mais perdão. Parece que não precisa mais pedir perdão, parece que está tudo certo. Agora algumas pessoas pedem perdão só por código. Eu sou de uma época que não pedia perdão por código, não, pedia perdão olho no olho, pedia perdão fazendo um telefonema, pedia perdão visitando a pessoa. Esse é o verdadeiro perdão, irmão, quando você olha no olho da pessoa. Ou no pior das hipóteses, você liga para aquela pessoa, você diz: meu irmão, me perdoe. Minha irmã, me perdoe, eu te feri. Eu não tive misericórdia sua. Eu não tive compaixão de você. Eu não suportei a tua fraqueza. Eu não te entendi. Eu não entendi por que você tomou tal decisão. Eu não sei por que você agiu de tal maneira. Mas eu te perdoo. Hoje eu estou aqui para te pedir perdão. Me perdoa por ter te magoado. Me perdoa por ter te traído. Me perdoa por ter te ofendido. Ó, querido, eu quero aproveitar essa oportunidade de honra que o Senhor nos dá. Eu não tenho intimidade com muita gente aqui, mas se em algum momento eu, pastor Cristo, se em algum momento eu e minha esposa, pastora Patrícia, se em algum momento algum de nós, da minha família, feriu você, magoou você, desapontou você, entristeceu você, em nome da minha família, eu peço perdão
sabia que nós somos vasos de barro. Talvez você não sabia que nós também erramos, nós também pecamos, nós também tropeçamos. Mas eu garanto para você com todo o meu coração, se algum momento eu te feri, se algum momento a minha esposa te machucou, se algum momento a minha família te decepcionou, eu garanto para você, não foi de propósito, não foi intencional, não foi querendo ferir você, não foi querendo magoar. Então, por favor, nos perdoe, porque assim como você está em obras, nós também estamos em obras. E assim como eu preciso ter paciência com você, eu espero que você tenha paciência comigo, porque aquele que começou a boa obra na tua vida, aquele que começou a boa obra na minha vida, a palavra do Senhor diz que Ele é fiel para completar. Você pode dar mais uma aplauso ao Senhor Jesus. Não sei se alguém vai servir, não sei. Pode vir aqui? Então todos aqueles que vão participar da ceia, pode vir até aqui na frente. Pega o pão, pega o suco de uva. Deixei o meu deixei minha glória por ti. Paguei os pecados em teu lugar. Verti o meu sangue pra te salvar. Amada minha, eu sofreria de novo aquela dor, só pra ter o teu coração. Amada minha, eu morreria de novo naquela cruz, se preciso fosse pelo teu amor. Amada minha, eu sofreria de novo aquela dor, só pra ter o teu coração. Amada minha, eu morreria de novo naquela cruz, se preciso fosse pelo teu amor. Quero aproveitar essa oportunidade também. Eu pedi perdão pelo meu pai que está aqui, pedi perdão pela minha mãe, pedi perdão pela minha esposa, né, que está aqui, pelas vezes que eu falhei com eles, pelas vezes que eu desapontei eles, pelas vezes que eu fracassei, pelas vezes que o meu testemunho não foi compatível com a educação que eu recebi. Então, eu peço para minha esposa, peço para meus pais também, que me perdoem. E se alguém que vai ouvir essa mensagem está sendo gravada, né? Que em algum momento eu feri, em algum momento eu ofendi, em algum momento eu decepcionei, eu machuquei, eu entristeci. Que ele que estiver ouvindo essa mensagem que está sendo gravada, eu peço perdão para você também. Peço perdão aos meus mentores, peço perdão aos meus líderes, os que eu tenho atualmente, os que eu tive no passado. Qualquer pessoa que se sentiu em algum momento na vida magoada por mim, eu peço perdão. E peço perdão, meu Deus. Amém? Também quero pedir perdão nessa igreja. Se eu machuquei alguém, até mesmo sem ter a intenção, eu quero pedir perdão para a igreja nessa noite. Quero pedir perdão para meu marido. Quero pedir perdão para o meu filho.
pelo teu ensinamento ali na cruz. Quando tu morreste ali na cruz, Senhor Jesus, tu morreste para nos perdoar de todos os nossos pecados. O nosso maior exemplo, o nosso maior modelo, o Rei do perdão, o Rei do amor, da misericórdia e da compaixão, és tu, Jesus. Tu és o modelo máximo. Foi a ti que Estevão copiou. E é a ti que nós copiamos. É a ti que nós seguimos. É a ti que nós imitamos. Obrigado, Senhor Jesus, por ali na cruz nos dar tamanho exemplo de amor e perdão. Obrigado porque através do teu sangue você comprou para Deus todos os homens de todas as tribos, nações, povos e línguas. Obrigado porque com o teu sangue tu nos compraste para Deus. Obrigado por nos perdoar e nos ensinar o perdão. E como teus discípulos, nós possamos ser praticantes do perdão. Que possamos perdoar e pedir perdão. Pedir perdão e perdoar. Que nunca nos falte a humildade para reconhecer as nossas fraquezas, as nossas falhas, os nossos fracassos, os nossos delitos. Que nunca nos falte a humildade para pedir perdão àqueles que nos ofendemos. Que nunca nos falte humildade para perdoar e ser perdoado. Para pedir perdão e liberar o perdão. Para liberar o perdão e para pedir perdão. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo teu corpo que foi moído ali na cruz do Calvário, pelas nossas transgressões. Te agradecemos pelo teu sangue que foi derramado para a purificação de todos os nossos pecados. Nós damos a ti nessa noite toda a honra, toda a glória, todo o louvor, pois só tu és o único santo, o único digno, merecedor de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Coma do pão, beba do vinho, celebra a morte, o sacrifício e a ressurreição de Jesus. Guarde cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.